Olá, amigos. Acabou de terminar, né, o debate da Globo com os candidatos à presidência da República. E a gente não sabe se ri ou se chora, né? Se ri do que aconteceu ou se chora exatamente pelo que aconteceu. Né? Falar de Brasil, do futuro desse país, pouco, muito pouco se falou. Se voltou a um passado em que é incomparável se a gente comparar esse passado recente, desses 3 anos e alguns meses de Bolsonaro, com o antes disso, né? Com o governo do PT e de Lula, etc. É incomparável. Mas vamos a algumas coisas que acho que vale a pena a gente falar. Primeiro, eu quero transmitir a vocês a minha aprovação ao Padre Kelmo, né? Que entrou numa muito difícil, em cima da hora, substituiu ao Roberto Jefferson, né? Pelo absurdo dele não poder se candidatar e que hoje realmente saiu muito bem, se impondo, se colocando no respeito que deve ser dado não só a ele como padre, mas também como candidato à presidência da República. Por mais que a gente saiba os motivos dele estar lá, e, e simplesmente não se pode faltar o respeito como se faltou, e essa não foi a primeira vez. Então ele se colocou diante de tudo isso com muita integridade e eu fiquei muito feliz. E inclusive fui o candidato, né, que tirou o Lula do sério, né? O Lula saiu do sério e inclusive a Câmara tirou. Infelizmente, quem queria ter visto essa imagem do Padre Kelmo discutindo com o ex-presidiário Lula. E foi focado lá o apresentador, né? Mas deu para notar realmente que as verdades que o Padre Kelmo colocou tiraram o Lula do sério, o Luladrão do sério, né? A outra coisa, eu vou ser bastante rápido aqui, mas já está bastante adiantado o horário, né? Mas a fraqueza dessa candidata Soraya Tronic, ela é muito ruim. É uma pessoa raivosa, né? Toda a apresentação dela, os momentos que ela foi na frente, era para transmitir alguma raiva, ela tem um rancor muito grande do presidente Bolsonaro. E isso ficou latente. Ela é uma pessoa completamente despreparada e, inclusive, não fala, não sabe o que fala. Ela é péssima. No fundo, acho que a palavra péssima resume o que é Soraya Tronic. A Simone Tebet também, né, uma grande falsidade ali, porque ela foi também no intuito de jogar contra o presidente. Acho graça quando as duas se colocam no meu governo, quando eu for o presidente. Não vai ser, né? A gente sabe que as duas estão ali só para ganhar voto e dependendo, né, tentar alguma coisa com o Bolsonaro, sabe que não vão conseguir, mas é ridículo ouvi-las dizer quando vocês me elegerem presidente da República. É ridículo, né? Porque as duas não têm a menor chance de qualquer coisa. O Felipe Dávila do Novo hoje se apresentou melhor, né? Mas continua sendo muito estudado, mas de qualquer forma hoje ele se apresentou melhor, com boas colocações. E gostei muito quando ele falou da necessidade, e o Brasil precisa disso, nós bem sabemos,
de uma reforma fiscal e trabalhista, né? Isso é uma coisa que o governo Bolsonaro deu um andamento, mas precisa, a gente sabe que precisa concluir. O Brasil necessita de uma reforma trabalhista, porque é um absurdo que se vê, que se ouve falar, o que acontece, né, em toda essa justiça do trabalho, bem como também uma reforma fiscal. É imprescindível, né? Nós pagamos muitos impostos, nós passamos quase que metade do ano só trabalhando para pagar imposto, e isso tem que ser solucionado. Tem que haver uma reforma, um trabalho para isso. Então, eu não posso negar que eu gostei hoje muito mais do Felipe Dávila do que das vezes anteriores. Inclusive, senti uma sintonia maior entre as pretensões dele e o governo Bolsonaro. E isso ele deixou transmitir também algumas vezes, e isso foi muito bom, né? A questão da... Inclusive, eu estou vendo aqui nas minhas anotações, teve uma hora que foi o tema sorteado de segurança pública e a Soraya se perdeu inteiramente na pergunta para Bolsonaro. Ela não falou nada de segurança, inclusive foi chamada a atenção pelo comandante do debate, né? Mas uma coisa que me irritou profundamente foi de algumas pessoas ali chamarem o ladrão, o ex a palavra me fugiu, mas o cara que ficou preso durante tanto tempo foi chamado várias vezes pelos outros candidatos de presidente Lula. Não, ele não é mais presidente, ele estará como candidato e ex-presidente, ex-presidiário, foi essa palavra que eu queria, né? E ele não está preso, todos nós sabemos o porquê. Foi feito um arrumadinho, tanto que ele se colocou como inocentado no Supremo Tribunal Federal. Isso foi uma coisa que fugiu aos demais, né, candidatos, porque ele não foi inocentado. Na realidade, ele conseguiu que um ministro do STF, né, que todos vocês sabem quem foi, anulasse onde ele foi julgado e passasse para Brasília, já sabendo da prescrição e virtude da idade dele e do próprio tempo que isso levaria. Então, ele não foi inocentado, tá? Ele foi apadrinhado, essa é a palavra, porque ele tinha que estar preso ainda. Falar dele né, a gente sabe quem é, né? Inclusive a voz dele tá muito difícil, a gente nota que a bebida tá fazendo a voz ficar daquele jeito que tá pior do que sempre foi. O que ele falou, a gente sabe que é mentira, e eu senti falta de nenhum candidato explorar a questão de que ele tem falado abertamente aí nas redes sociais e comícios, etc., que é a censura à imprensa, o fechamento. Outra coisa, ninguém tocou em coisas que o José Dirceu falou, que eleição não se ganha, que poder se toma. Não falou também no que o próprio Barroso falou, né? Que o Bolsonaro só seria reeleito em cima do cadáver dele, coisas do tipo que poderiam ter sido exploradas, porque na realidade é o que representa Lula, né? É um retrocesso em termos de corrupção, em termos de um roubo generalizado de um país e, o que é pior,
ele se abriu completamente. E eu, mais uma vez, eu venho fazer referência para que vocês deem uma lida, se puderem, é só entrar na internet e olhar o programa de governo dele, bem como um programa do PT, que foi feito há, se me falha a memória, 4 anos atrás, num congresso que houve. E quem lê esse programa, e eu tive a oportunidade de estudar ele a fundo, ele é simplesmente assustador. Então nós não podemos. Bom, Bolsonaro, né, teve lá no debate, colocou as coisas esclarecendo pontos que foram falsamente citados. Ele esclareceu a questão de tudo que vem sendo feito, reforçou que durante seu governo não houve corrupção. Então, eu quero, como eu disse, ser breve nessa coisa, porque está todo mundo muito cansado, inclusive eu. Eu acho que a gente tem. Vamos esquecer os demais candidatos. Vamos deixar só os dois: o Lula, o ex-presidiário, e o Bolsonaro, que realmente é isso que está acontecendo. Votar, eleger o Lula é transmitir para esse país que a corrupção, o roubo, vale a pena. E isso é muito sério, tá? Porque é a gente voltar a uma situação total de segurança. É um risco enorme em termos da nossa liberdade. É quase que uma certeza que esse país entrará numa situação insolúvel como está a Venezuela, a Argentina e outros lugares, né? Então, eu acho que não é só o voto entre Lula, o ex-presidiário, e Bolsonaro. Esse sim, o presidente, que devia ser chamado de presidente Bolsonaro. Esse é o termo certo, porque ele é o presidente. Então não é apenas escolher entre esses dois homens. É o futuro de um país. A gente tem a certeza de um retrocesso perigosíssimo para nós brasileiros. Não, é pior do que o que já foi. Ele vem dizendo o que ele pretende fazer, né? Censura dos órgãos de imprensa, é um comunismo implantado no Brasil. Isso aí. E outra coisa, não vamos conseguir, durante muitos anos, derrubar isso. É uma prova que nós não podemos dar. Nós temos que reeleger Jair Bolsonaro. Amanhã eu vou estar fazendo uma live com o padre José Erinaldo. Nós estamos bastante preocupados e eu queria convidar vocês para assistirem. Será às 10 horas da noite. Nós estamos preocupados, tá, com essa eleição. Não só a nível Brasil, que nós vamos tocar, como também de Pernambuco. Mas hoje nós estamos falando do Brasil. Então, assistam essa live amanhã. Eu acho que é muito importante que a gente se conscientize da situação que nós estamos vivendo. Estão dizendo que essa é a eleição mais importante do Brasil. E é. Ela é uma eleição que vai nos dizer o futuro. Que futuro nós queremos? Nós não queremos ter futuro, elegemos o ex-presidiário. Nós queremos construir um futuro, dar continuidade desse caminho que a gente está. A gente tem que eleger Jair Bolsonaro. Não há opção. Então eu peço que cada um de vocês converse, cada um de vocês, né? Converse com a pessoa que trabalha junto de você, converse os seus prédios, conversem nas filas,
supermercado, padaria. É muito importante isso. Nós temos que eleger Jair Bolsonaro. Não há outra alternativa para o Brasil. Nós queremos continuar no crescimento, no desenvolvimento, na paz e no respeito que nós, povo brasileiro, merecemos. Bom, gente, eu acho que eu falei sobre tudo, tá? Não deixei fora, pelo menos tentei me lembrar de todos. O debate foi, eu acho que foi lastimável, em virtude de que a gente pouco ouvia ter proposta para o futuro e a gente sabia que ia acontecer isso, mas eu quero agradecer a vocês pela atenção e mais uma vez reforçar o convite de que amanhã às 10 horas, dia 30, né? Na sexta-feira, dia 30, às 10 horas da noite, estaremos participando de uma live junto com o padre José Rinaldo. Eu acho muito importante vocês assistirem e compartilharem com o maior número de pessoas, porque iremos tratar muito sobre esse futuro do Brasil. Obrigado a vocês e tenham todos um bom descanso. Forte abraço.